Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a Parashá Hayé Sará, a vida de Sara. Bem, há uma questão muito interessante aqui nessa Parashá, porque essa Parashá ela começa de uma forma inusitada. E qual é a forma inusitada com a qual ela começa? Ela começa assim: e foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraham lamentar a Sara e chorar por ela. A Parashá, que se chama A Vida de Sara, começa relatando a sua morte. Não parece um contrassenso? Vou explicar para você por que não é. No judaísmo, nós consideramos que a morte ela é uma continuação da vida. Na realidade, a morte ela não é um problema. Ela é uma passagem. Quando nós nos desligamos desse mundo físico para nos reconectarmos definitivamente ao mundo espiritual, ao local da onde nós viemos. E é interessante que a tradição judaica, ela diz o seguinte, que a primeira palavra desta Parashá, que é Vayehu, e ela significa, e os seus anos foram, quando você faz a gematria dela, dá 37. E 37 foram os anos que Yitzhak viveu junto com Sara, ou seja, desde a concepção de Yitzhak, desde o nascimento de Yitzhak até a morte dele, foram 37 anos. E a tradição judaica considera que esse foi o tempo da vida de Sara, porque segundo também essa mesma tradição, enquanto uma mulher não tem filhos, ela é considerada como morta. Então isso é uma coisa muito séria. E daqui por diante, então, Sara tem uma vida plena. E é uma coisa interessante quando a gente vai falar sobre essa questão da gematria. E eu vou mostrar isso de duas formas diferentes para você. Primeiro, esse número 37 da palavra e seus anos foram. O 37, quando a gente soma 3 mais 7, dá 10. E ele está ligado a Keter, que é coroa. E aí, isso significa que Sara, então, recebeu a coroa da vida eterna. Isso é muito lindo, irmão, isso é muito lindo. Mas tem uma outra coisa interessante. Sara morreu com 127 anos. 127, 1 mais 2, 3 mais 7, 10. Novamente, Keter. A gematria aponta mais uma vez para a coroa. Então, não há dúvida nenhuma que Sara foi uma pessoa espetacular. Uma mulher que, segundo também a nossa tradição judaica, a Shekhinah, que era a presença do Eterno, ela habitava com Sara. E enquanto Sara estava viva, quando ela fazia as halot para o Shabat, as halot elas permaneciam frescas até o Shabat seguinte. E uma outra coisa interessante que, segundo a tradição, as velas do Shabat que Sara acendia não se apagavam, elas ficavam acesas continuamente, de Shabat a Shabat. Ora, quando isso aconteceu dentro da Escritura? Quando a Escritura nos faz um relato desse? Quando o tabernáculo, o Mishkan, foi inaugurado. O pão que era feito para o Shabat, ele durava de Shabat a Shabat dentro do Santo dos Santos, quente. E a menorá não se apagava de dia e de noite, ela continuava acesa perpetuamente. Qual é a conclusão que nós tiramos disso? Que Sara carregava uma santidade diferenciada e que o Eterno se agradava tanto desta mulher que a casa dela, o lugar onde ela estava, a tenda dela, era como se fosse o tabernáculo e depois o templo. Isso é uma coisa muito especial para a vida de uma mulher.
porque ela era realmente uma pessoa fora do comum, uma pessoa especial. Por isso ela se tornou a nossa primeira matriarca. Isso também é uma coisa a ser notado no que diz respeito a isso. E tem uma outra coisa também que a gente precisa notar aqui, que quando foi escrito Provérbios 31, Eshet Ha'il, mulher virtuosa, segundo os nossos sábios, Salomão, quando escreveu essas palavras, ele se inspirou em Sara, que era uma mulher fantástica. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente vai levar também em consideração uma outra coisa. Sara, ela inaugura uma era. Segundo a tradição judaica, ela foi a primeira profetisa oficial das Escrituras. E depois dela, só apareceram mais 6. Então, fazendo um total de 7 profetisas que estiveram na época do Tanakh, ou do Velho Testamento. Quem são elas? Sara, Miriam, Débora, Hannah, Abigail, Hulda e Esther. Uma curiosidade muito interessante nessa lista. Sara morreu com 127 anos, ela foi a primeira da lista. Esther, que foi a última da lista, era mulher de Ahasverosh, que governava sobre 127 províncias. É muito interessante que a primeira e a última estejam ligadas a Keter, que é coroa. Uma recebendo uma coroa espiritual e a outra, que é Esther, uma coroa física. Muito interessante esse aspecto, para que a gente possa entender que Sara foi uma mulher diferenciada. E quando a Parashá fala sobre Hayesara, a vida de Sara, narrando a sua morte, na realidade ela está só dizendo para a gente uma coisa. Sara saiu dessa dimensão, foi recolhida pelo eterno Parolam Rabá para estar para sempre com o Hakadosh Baruch Hu. Isso também é uma coisa fantástica, irmãos. Perceber, termos a noção de que a morte não é o fim, ela é apenas a transição desse mundo para o real mundo, porque esse mundo aqui, irmãos, ele não é o mundo real. O mundo real é a eternidade de onde nós viemos. Isso significa que antes de nós entrarmos nos nossos corpos, antes de haver a concepção de cada ser humano, nós já existíamos na eternidade. Se nós já existíamos na eternidade, estávamos vivos, isso significa que a vida não começou aqui, ela começa na eternidade. Aqui só tem início uma vida física, mas a vida, na plenitude do que ela é, essa vida já tinha começado há muito mais tempo na eternidade. Nós não temos como contar quanto tempo nós estivemos na eternidade antes de virmos para esta terra. E uma coisa interessante é que a Escritura fala dessa questão de Sara morrer e de Abraham ir buscar agora um local para o seu sepultamento. Abraham, então, ele está num período que nós chamamos de luto, tá? Abraham está passando por esse período de luto, e eu gostaria só de mostrar uma coisa para você, que essa questão do luto no judaísmo, ela ocorre em 3 períodos diferentes, 7 dias, 30 dias e 1 ano. O luto não pode passar de 1 ano. O período mais estrito do luto são os primeiros 7 dias. Esses dias são dias que geralmente a pessoa se recolhe, a pessoa fica mais introspectiva, ela fica com mais saudades do ente querido que partiu. E esse período é um período que a pessoa deve ser deixada para ela poder chorar, lamentar. E uma coisa interessante, irmãos, é que muitas vezes nós cometemos um erro quando nós vamos visitar alguém que a pessoa acabou de partir. A gente vai para um funeral, a gente vai para um velório, e geralmente a gente diz para a pessoa assim: fulano, não chora não.
Mas esse é o momento do choro, esse é o momento que a pessoa tem que colocar para fora todo o seu sentimento, todas as suas emoções que estão represadas pela perda do ente querido. Então, esse é o momento de chorar, para que a pessoa depois não tenha outro tipo de reações que vão influenciar o seu corpo. Isso vai acontecer com certeza. Por isso é importantíssimo nós entendermos esse período. E algo que também é bem interessante, né, é que Abraham teve que cuidar do sepultamento da sua esposa. Geralmente, não é a pessoa próxima que faz isso, porque geralmente ela não tem condições emocionais para tal. Sempre é bom que uma outra pessoa cuide disso. No caso de Abraham, não foi possível. Tanto que ele foi falar com os filhos de Het e ele pede a eles que intercedam para conversar com Efron, que era o dono de um terreno, de um local que Abraham precisava comprar para ali sepultar a sua esposa. E aí vai haver uma coisa muito interessante, irmãos, porque dentro dessa negociação que vai acontecer, Efron vai jogar um número em cima de Abraham. E ele joga um número altíssimo para aquela época. 400 moedas de prata. Algo assim assustador. Mas Abraham não está em posição de discutir, porque emocionalmente falando, ele não está bem. Então ele simplesmente pega e diz assim, não, eu vou pagar e eu vou sepultar a minha esposa, a minha mulher ali, não tem problema, sabe? Então assim, isso é uma coisa que ficou muito séria, sabe? E Abraham não teve condições de argumentar, sabe? No que diz respeito a ele. Então, tudo isso, irmãos, está patente na Paraxá. A situação daquele homem, um que se aproveita da morte de uma outra pessoa e o outro que está buscando um local de repouso definitivo para o corpo da sua amada. E é interessante isso, amados, porque dentro da Bíblia, 3 locais foram comprados, que é a cova de Marpela, que está em Hebron. Yaakov comprou a cova de Yosef em Shechem, e Davi comprou o lugar do Beit HaMikdash. E, por incrível que pareça, hoje, esses 3 lugares estão nas mãos dos palestinos, mostrando o seguinte, que eles não aceitaram como válida a compra que foi feita lá no passado. E olha que interessante, o único documento que Israel tem é a Bíblia. E a Bíblia para eles não tem validade nenhuma. Por isso é uma coisa muito séria, irmãos. Tudo aquilo que a gente fizer, a gente precisa ter documento, tá? A palavra Efron em hebraico moderno significa também lápis, referindo-se que todo documento tem que ser escrito. Então, todas as vezes que nós fizermos alguma coisa, tem que ter um documento escrito para validar isso aí. Embora algumas pessoas digam o seguinte, mas Rabino, nem sempre o que está escrito vale, mas o que está escrito, ele é prova daquilo que aconteceu. Ele é prova material. Lógico que tem que ter a prova testemunhal também, mas a prova material ela é muito importante. Então, é necessário que tudo que for feito seja escrito, documentado, para que as transações possam ser, então, validadas futuramente, pelas gerações futuras. E depois que isso acontece, Abraham sepulta a sua morta e, por uma coincidência, digamos assim, ele vai sepultar Sara no mesmo lugar onde estão Adão e Eva. Isso também é uma coisa muito interessante, porque a gente vai perceber que o primeiro homem e a primeira mulher foram sepultados num lugar onde os nossos patriarcas também seriam sepultados.
homens que abririam o leque de possibilidades para que a nação de Israel pudesse emergir, nascer. Então agora Abraham, de luto, se preocupa com outra coisa, não mais com sua esposa, mas com seu filho Isaac, que está solteiro ainda. Ele tem 37 anos, solteiro. E agora nós vamos entender uma outra coisa. Quando ele foi levado por Abraham para o monte para ser sacrificado, ele não era uma criança. Lembra quando a gente vê os filmes, os desenhozinhos de criança, as gravuras que mostram que ele era um garotinho, um adolescente que estava indo para ser sacrificado? Nada disso é verdadeiro. Ele era um homem formado. E quando ele foi, ele sabia que ele seria o sacrifício. Ele tinha noção de que ele seria o sacrifício. E ele não abriu a boca e foi. Se sujeitou, se submeteu a seu pai. Olha que isso é muito interessante, porque tem um paralelo muito forte com Yeshua. E quando ele é amarrado para que ele pudesse ser, então, finalmente oferecido ao Eterno, como o Eterno disse que faria, ouve-se uma voz dos céus, um ser celestial brada a Abraham para que ele não faça aquilo, porque o Eterno manda dizer a ele que ele sabia do temor e da obediência daquele homem. Veja que ele levou a sua obediência a cabo. Ele ia fazer uma coisa que era depois completamente proibida no judaísmo. Mas ele iria fazer. E então, irmãos, acontece uma outra coisa espetacular. Aparece na cena um cordeiro, que depois vai ser morto no lugar de Isaac. Isso é muito interessante também, irmãos. Porque com Adão e Eva, quando eles pecaram, o Eterno mata um cordeiro, segundo o Midrash, para tirar a pele do cordeiro e vesti-los novamente. E agora um cordeiro morre no lugar de Isaac, apontando novamente para o sacrifício de Yeshua. Isso é muito interessante. E agora é nesse período em que Abraham passa por tantas emoções fortes. Primeiro, desse encontro que ele teve com o Eterno, eles dois sobem, os dois retornam e agora encontram Sara morta. E tantas emoções que se passam pela família. E agora a preocupação de Abraham, após sepultar Sara, volta-se para o seu filho. Eu preciso agora fazer com que o meu filho se case e haja uma descendência. Por quê? Porque havia uma promessa que o Eterno havia feito a Abraham, de que a sua descendência seria primeiro como o pó da terra, a areia que está no mar e também as estrelas. Isso também tem uma coisa muito interessante, amados, porque isso mostra para a gente uma coisa que é fascinante. O Eterno estava dizendo para Abraham o seguinte: a tua descendência, ela vai ser terrena, mas conectada com os céus. Então, todos os teus descendentes, aqueles que virão de você, serão meus servos e minhas servas, porque eu conectei eles da terra aos céus. E eles serão pessoas que estarão constantemente me servindo e me buscando, porque eu providenciarei as conexões entre o céu e a terra para eles. E isso foi espetacular, porque isso aconteceu no Mishkan, lá no tabernáculo, quando havia aquela conexão entre o céu e a terra com aquela coluna de fogo. Depois no templo, conexão imediata através do Kodesh HaKodashim, a arca e a presença do Eterno ali. Depois, quando veio Yeshua é essa conexão. Quando Yeshua morre, ele deixa o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, para refazer, continuar essa conexão com o homem. E nós, em breve, teremos Yeshua de volta para poder sacramentar isso de forma plena. Ou seja, o Eterno nunca deixou de manter-se conectado com o homem. E agora, nesse momento, o Eterno, então, incomoda Abraham
para que ele possa resolver o problema de seu filho. E aí ele pede para o seu servo Eliezer que vá buscar uma noiva para o seu filho Itzac, no meio da sua parentela. Essa também é uma questão muito interessante, porque a noiva de Itzac, ela não está ali próximo, ela está na parentela, um pouco distante. E Eliezer vai ter que buscá-la. E ele vai então ser encarregado de trazer a noiva, de preparar a noiva, para que quando ela se encontrar com o noivo, haja então o impacto do encontro e posteriormente o casamento. Então isso é muito, muito, muito importante. E aí, Eliezer faz uma oração quando ele está chegando na localidade onde ele deve buscar a noiva, onde os parentes de Abraão moravam. Ele chega e ele faz uma oração que ele gostaria que houvesse um sinal. E o sinal é que a moça desse água para ele e para os 10 camelos que ele estava trazendo. E a gente sabe que um camelo não bebe pouca água. Depois de uma viagem, ele está com sede. Então, o sinal que ele pediu foi uma coisa muito séria. Se nós pararmos para pensar, essa moça tinha que dar água para ele, que seria um pouquinho de água, e teria que encher cântaro após cântaro, trazer e colocar no local onde os camelos poderiam beber aquela água e dessedentar todos os camelos. Aí você imagina que essa moça tinha que ter uma bondade muito grande, um coração diferenciado para que ela pudesse fazer isso. A noiva, e aí simboliza a noiva de Yeshua, tá? Porque Rivka, ela simboliza essa noiva, ela tem que ter um coração bondoso. Ela não pode ser uma qualquer. Interessante que depois ele descobre que essa moça, quando ela cumpre o sinal que foi pedido, ele descobre que ela é da família de Abraão, ele descobre que ela é virgem e no relato da escritura diz que ela era formosa. Ou seja, ela tem todas as características desejáveis para ser a esposa de Itzac. Com um detalhe também muito importante, Itzac nunca saiu da terra prometida e ele só teve uma esposa. Os nossos outros patriarcas tiveram mais uma esposa. E isso é fantástico no paralelo que se mostra entre Yeshua e Itzac. É muito importante. E quando nós falamos isso, irmãos, nós então percebemos o quanto o Eterno estava guiando Eliezer em tudo isso. E aí, uma coisa interessante que Eliezer percebe uma outra coisa, que Rivka era uma mulher modesta e também justa, pela atitude dela. Olha só uma coisa que também deve ser destacada. Toda mulher que serve ao Eterno precisa ser modesta. Não só nos seus atos e palavras, mas também no seu vestir. Lógico que quando uma mulher está dentro de casa, ela tem as roupas que ela precisa colocar, mas quando ela sai na rua, a sua vestimenta tem que ser diferente. Quando ela vai para uma congregação, para a igreja ou para a sinagoga, as suas vestes devem mostrar modéstia e recato, para não chamar atenção. Uma verdadeira serva do Eterno, segundo Provérbios, capítulo 31, ela não chama a atenção pelo seu exterior, mas sim por aquilo que ela é no seu interior. E Rivka vai chamar a atenção de Eliezer instantaneamente por aquilo que ela é. Ela é uma moça que tem qualidades excepcionais. E ele olha e diz, essa vai ser a esposa do meu senhor Itzac. E olha só que interessante, quando eles estão ali, Eliezer encontra Rivka num lugar chamado em hebraico Beer, que é poço. E
Em hebraico a palavra Be'er é Beit, Aleph e Reish. Só que essa palavra no hebraico moderno significa também bar. Bar, o lugar onde as pessoas vão para beber, para se divertir, para encontrar com outras pessoas, para paquerar, né, como a gente dizia na minha época. Hoje eu nem sei como é que se chama mais isso. Mas interessante que na antiguidade as esposas se encontravam perto dos poços, onde elas estavam tirando água para poder trabalhar em casa. Hoje as moças são encontradas no bar. Muito difícil, muito complicado, assim, é uma coisa completamente antagônica. Uma era encontrada ajudando a família, fazendo as coisas para a família, trabalhando. Agora a outra, hoje é encontrada no barzinho, com os amigos, fazendo festinha, bagunça. Veja a diferença de uma coisa e de outra. As mulheres de Deus, elas são encontradas na casa do Senhor, servindo ao Senhor. São mulheres de família, são mulheres de caráter, são mulheres com uma índole irretocável. Elas não são quaisquer mulheres. Por quê? Porque essa mulher, ela precisa ser uma serva do Eterno, em primeiro lugar, para depois ela poder ser esposa. Para depois ela poder ser aquela mulher de sucesso que ao lado do seu esposo eles vão alcançar como família patamares que vão alegrar a ambos e ao Eterno, obviamente. Para isso acontecer, irmãos, é necessário que a formação dessa moça tenha sido dada de uma forma muito boa. Ela sabe lavar, passar, cozinhar. Rabino, nós estamos no século XXI. Por isso mesmo. Porque hoje as moças não sabem fazer isso. Nem fritar um ovo, sabe? Rahamim, misericórdia. Então isso é muito sério, irmãos. Por isso nós precisamos nos basear na Bíblia. Na Bíblia, porque a Bíblia vai trazer para a gente o padrão que nós necessitamos para isso. As mulheres, quando elas vão ser escolhidas hoje, o pessoal escolhe a mulher como? Ah, eu vou lá na igreja, vou olhar aquela bonitona, aquela irmãzinha, né? Sabe como é que a gente escolhe uma esposa? Orando e pedindo ao Espírito Santo que nos mostre quem deve ser nossa esposa. E se você já se casou e sua esposa não é a esposa ideal, ou seu marido não é o marido ideal, você precisa orar para que o Espírito Santo possa transformar de dentro para fora. Para aquela pessoa se tornar alguém ideal. Porque vai acontecer uma coisa, irmãos, e eu estou praticamente terminando a nossa paraxá agora. Quando Rivka resolve ir com Eliezer, porque eles perguntam para ela se ela quer ir, ela diz que sim, eles liberam uma bênção sobre a vida dela e ela vai. Quando ela está chegando, ela vê um homem no campo às 3 horas da tarde. E ela pergunta para Eliezer, quem é aquele homem? E ele diz, esse é meu senhor Yitzhak. E quando ela olha para Yitzhak mais de perto, aí a escritura diz que ela desceu do camelo. Não. A tradição judaica diz que ela caiu. Ela caiu. E por quê? Porque diz que em Yitzhak havia uma glória tão grande, havia uma luz tão poderosa, que quando ela viu aquilo, ela caiu. E ele vai lá, pega a Rivka, eles conversam e finalmente ele leva a Rivka para a tenda da sua mãe e eles se casam e são felizes. Mas uma coisa é importante a gente perceber, mais uma vez tem um paralelo muito lindo com Yeshua. Yeshua, quando vier buscar a sua noiva, ele virá em glória. Ele não virá como aquele sofredor, aquela imagem que tem, né, por aí, dele pregado numa cruz, todo magro, com aquele rosto assim, ai, não.
Ele vai vir glorioso. Quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele venceu para poder dizer assim: eu sou aquele que não sou mais um Machia sofredor. Eu cumpri o meu papel de sofredor, agora eu vou levantar em glória, em poder e autoridade. E quando Yeshua vier, ele vai vir com essa glória, poder e autoridade. Quando Yohanan recebe a revelação do livro de Apocalipse, ele vê Yeshua, ele não vê mais aquele Yeshua que ele viu andando com ele em Israel. Ele vê um Yeshua glorioso, poderoso, forte, lindo, resplandecente. É isso que ele vê. Para a gente terminar, Isaac, então, quando se casa com Rivka, ele é consolado da morte da sua mãe. E Yeshua está esperando ser consolado pela sua noiva. E isso precisa acontecer, e eu creio que vai acontecer em breve. Em breve, Yeshua virá até os céus para nos buscar. Ele virá até os céus para nos chamar, para estarmos com Ele, para Ele poder ter consolo conosco. Eu imagino que haverá uma grande festa no Olam Rabá, na eternidade, quando nós nos reuniremos com Yeshua, com centenas de milhares de judeus crentes em Yeshua, com pessoas que amam o Yeshua, estão nas igrejas, que são judeus, mas desconhecem o fato de serem judeus, mas creem em Yeshua. E nós nos reuniremos junto com todos aqueles que já morreram, para estarmos juntos com Yeshua, celebrando, não a sua morte, mas a sua ressurreição, celebrando a sua vitória sobre a morte, e celebrando a nossa reentrada no mundo espiritual, o nosso retorno ao Olam Rabá. De lá saímos, para lá retornaremos. Eu espero que isso aconteça com todos nós, e que nós possamos ter, nessa paraxá, a dimensão de que a morte não é o fim. A morte é apenas a transição de um estado para outro. E oxalá estejamos todos nós preparados para esse momento, para nos encontrarmos com aqueles amados que já partiram e esperam por esse momento. Que Hashem vos abençoe, que você tenha uma excelente semana, em nome de Yeshua HaMashiach. Se você gostou do vídeo, favorite, dê um like, clique aí no sininho para você receber também todas as nossas recomendações e fale para as pessoas desse trabalho que nós estamos fazendo de ensino da Escritura Sagrada. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach, o ressurreto, o Mashiach que virá nos buscar para a glória do seu